Momentos que chegam na fundação. Pessoal, esse é um assunto que gera dúvidas recorrentes em quem está estudando cálculo estrutural. Seja ali graduandos, recém-graduados ou mesmo projetistas mais experientes de outras áreas que estão revisando e revisitando esse assunto aqui. Então a gente percebe que é um assunto que gera dúvida e nessa aula eu quero conversar com vocês a respeito das direções dos momentos que chegam aqui na fundação. Eu vou utilizar o TQS porque ele tem uma interface nova aqui, mas eu não vou falar de software aqui, tá? Eu vou falar realmente de cálculo. Então eu vou utilizar o TQS para poder demonstrar como a gente deve analisar esses momentos aqui, mas o assunto é válido para qualquer software que você utilize. Por que é importante a gente entender as direções dos momentos? Para o dimensionamento dos blocos e também para a direção. Por quê? Aqui eu tenho um bloco com duas estacas e eu quero, por exemplo, querer formar um binário, porque eu posso virar esse bloco na direção que o meu momento é maior. Com isso, eu tenho uma estaca sendo aliviada e uma outra sendo um pouco mais comprimida. Mas vamos deixar para ver isso depois da vinheta. Vamos lá? Fala pessoal, Fabrício por aqui, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Engenha BIM. Já vou pedir, curtam o vídeo, comentem, o feedback de vocês é muito importante. Se inscrevam no canal e ativem as notificações. Pessoal, vamos lá, diretamente ao ponto. Falando de momentos nas fundações, que é um assunto que a gente percebe, principalmente pelo nosso suporte técnico, né, nas dúvidas ali dos alunos nos cursos de cálculo estrutural. A gente tem curso de cálculo à mão, né, através de F2, Excel, criando as nossas planilhas. É curso de cálculo manual e verificações. Temos lá TQS, EBERIC, CPCAD, Revit detalhamento. Então você vai encontrar bastante conteúdo na plataforma engenhabim.com. Uma dúvida muito comum que chega com relação às direções dos momentos nas fundações. Então, primeiro, isso aqui não é um vídeo do TQS, não vou explicar como utilizar o TQS aqui. Eu vou utilizar o TQS como ferramenta para a gente conversar a respeito dos momentos, tá? O que eu vou mostrar aqui para vocês é um pouco diferente no CPCAD, um pouco diferente no EBERIC, mas quem já trabalha com essa ferramenta vai encontrar lá interfaces parecidas, de relatórios, de análises. Então vamos lá, vamos entender isso daqui. O que nós temos aqui? Nós temos aqui esse edifício, tá? Esse edifício aqui, que é um edifício que aqui ele deve estar com 12 pavimentos. Aqui tem pilar e parede, aqui temos os nossos pilares e aqui nós temos as nossas fundações. O que a gente tem que fazer aqui, pessoal? Então aqui, quando eu trabalho com software de cálculo, quando a gente trabalha no modelo de grelha e pórtico, eu tenho um modelo de grelhas para poder resolver as minhas lajes, tá? E as vigas também. E eu tenho as grelhas descarregando no pórtico. E o pórtico ele vai funcionar ali também como modelo matemático para a gente poder analisar. Depois disso, o software de cálculo ele vai transferir os esforços para os módulos de dimensionamento. Então ali, com esses esforços, ele vai dimensionar e vai detalhar a nossa estrutura. Agora, é importante a gente entender essa questão dos momentos das fundações, porque isso pode mudar, por exemplo, a direção desse bloco aqui. Esse bloco aqui, ó, qual será o momento maior que está chegando nessa fundação aqui? Será que é o momento que vem daqui, ó, dessa viga para cá, tá vendo? Ó? Ou será que é o momento que vem daqui, ó, dessa viga para cá? É isso que a gente precisa avaliar. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender. Nós temos aqui, quando eu venho aqui em sistema, quando eu venho aqui em pórticos, eu tenho aqui, ó, a planta de carga. A planta de carga é aquela que a gente vai utilizar para poder dimensionar a fundação, são os esforços finais. Então os valores dos esforços, eles podem aparecer um pouco diferentes em cada uma das interfaces. No pórtico pode estar um pouquinho diferente, no relatório de dimensionamento, por quê? Porque em cada uma dessas interfaces nós temos depois cálculos adicionais para poder chegar no dimensionamento final. Então é importante entender que os valores podem sim mudar um pouquinho. O que a gente tem que entender é quais são as direções dos esforços, aqui falando de forma específica sobre o nosso assunto. Então vamos lá. Quando eu tenho então todo o meu processamento pronto, quando eu venho aqui em planta de cargas, eu vou colocar aqui geral, eu vou mostrar os esforços aqui, tá? Aqui eu posso escolher cada uma das combinações, tá vendo? Eu tenho um monte de combinações. O que eu quero aqui, ó? Eu quero o FZ, força vertical, máximo, MX e MY, e o MZ, né, que seria ali a torção. E eu tenho também o que, ó? Os valores mínimos, porque lembra que eu estou trabalhando, pode ser, eu tenho máximo e mínimo, mas o que define, eu não tenho um módulo aqui. O sinal, o positivo, ele vai estar girando para um lado e o negativo vai estar girando para o outro. Então eu tenho que colocar o mínimo, porque pode ser que o mínimo em módulo seja um valor maior do que o máximo, tá? Bom, vamos lá. Vou apertar OK, vou gerar esse relatório aqui. E eu tenho, ó, isso aqui, que são as reações no pórtico. Ó. Reações, esse relatório chama por lead, tá? Aqui do TQS. Então percebam o seguinte. Para cada um dos meus blocos, eu tenho uma carga normal, um FZ,
Tenho aqui as parcelas de cargas horizontais, Fx e Fy. E tenho também, ó, por exemplo, tá vendo aqui na coluna em cima? Fz máximo, o Mx máximo, as combinações que geram o máximo momento em X e também o máximo momento em Y. Foi aquilo que eu pedi. E aqui eu tenho o mínimo também, que vai mudar, vai ser o sinal. Com exceção aqui, né, do nosso carregamento normal, que ele vai ser realmente um valor menor aqui. Pode ser até que dê negativo aqui, né? Dependendo do tipo de modelagem que a gente fez, da concepção estrutural, pode ser que algum pilar dê tração aqui. Então pode ser que apareça. E aqui eu tenho, né, as outras combinações que eu pedi. Então vamos lá. Ó. O que é importante no software que você está trabalhando? MX e MY. Qual que é a direção? Vamos lá, vamos entender o que está falando aqui no relatório. Ó. Primeiro, os valores apresentados referem-se às reações nos apoios, esforços com valores característicos, ou seja, para dimensionar a fundação, a gente entra com valor característico, e ali depois o dimensionamento da fundação e geotécnico, ali a gente aplica os coeficientes, né, de segurança. E aqui nós temos o seguinte, ó, forças em tonelada, né, tonelada força, momento em tonelada força metro, sistema de coordenadas global. O que isso quer dizer? X paralelo ao seu teclado, Y perpendicular ao seu teclado. Ponto. É isso. Então, momento em X, ó, X está nesse eixo, vai girar no entorno desse eixo. Y nesse eixo, o momento vai girar em torno do eixo Y. Ponto. Global, X e Y, beleza? Aqui, ele está falando, ó, o positivo gira o apoio em torno do eixo X, sentido horário, estou falando aqui do X positivo, e o Y positivo, aqui, ó, ele empurra a planta em apoio de baixo para cima, quando ele é positivo. Isso vai ficar mais claro na outra interface que eu vou mostrar para vocês. Então aqui é o seguinte, ó, vamos pegar lá o B1, que é um bloco de uma estaca, se eu não me engano. Vamos pegar aqui o seguinte, ó, MX 0,49 e MY 0,44 e MY menos 0,49. Então o que eu tenho aqui? Ó? Eixo X, aqui eu tenho MX 0,44, eixo Y 0,49. Na convenção que eu mostrei ali para vocês com relação ao sinal. Pode ser mais difícil de entender aqui? Pode. Então o que nós temos aqui? Ó? Temos uma interface que isso vai ficar bem claro. Lembrando sempre que aqui, ó, global. Uma outra forma da gente analisar esses esforços. Quando a gente processa a estrutura, nós temos o nosso modelo de pórtico unifilar, que nós temos todos os esforços aqui que serão depois transferidos, acrescidos ali de coeficientes, de combinações. E aqui nós temos também esse tipo de análise, mas cuidado, porque aqui a análise ela pode trazer os eixos locais. Vamos dar uma olhadinha aqui no MY, por exemplo. Ó. MY, o que eu tenho aqui? Tá vendo? Ó, esse aqui é o meu pórtico. Vamos ligar aqui somente as barrinhas das vigas. Deixa eu ligar aqui. Ó. E olha só o que a gente tem. Ó. MY. MY é aquela direção principal dos momentos que a gente dimensiona as vigas, tá? Mas eu também tenho um eixo Y para o meu pilar e um eixo Z. E percebam o seguinte, no pórtico eu trabalho com coordenadas locais. X é a minha seção ó, longitudinal, tá? X é o comprimento da barra, ou seja, MX vai ser o quê? Torção. Eu vou estar torcendo a minha barra. Só que olha só que interessante, ó. Na viga, o que nós temos aqui? Ó? Deixa eu pegar uma viga aqui. Ó, nós temos aqui o eixo Y, tá vendo? Ó? Então, aqui na viga, como a gente tem aqui esse eixo Y, o momento é em torno do eixo Y. Então, aquele momento, né, que vai aparecer em valores maiores na viga, aquele que a gente usa geralmente para poder fazer o dimensionamento. Então, aqui o que nós temos? Ó, a gente também tem momento em Y para pilares, ó, tá vendo? Ó, aqui 0,10, lá embaixo um valor um pouco menor, e aqui a gente tem o momento em Z também. Quando eu venho aqui e coloco o momento em Z, olha só que interessante isso aqui, pessoal, é o momento, ó, no entorno desse eixo Z, tá? Então, ó, o eixo Z não está aqui, estou procurando aqui, tá? É o momento em torno desse eixo aqui. Então, a análise aqui, ela é local. Deixa eu colocar aqui MX para poder mostrar que é ao longo da barra. Olha só que interessante. MX, ele é ao longo da barra. Então, o que aparece aqui são esforços de torção. Perceba o seguinte, como eu tenho uma viga curva, a viga curva, por definição, ela trabalha sendo, né, a torção também. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho valores um pouco mais altos. Ó. São valores
que no geral não são valores altos, né? Mas pelo diagrama a gente percebe que em viga curva a gente tem valores de torção bem maiores, né? Do que em outros elementos. Então é importante entender o seguinte, ó, aqui são eixos locais. Como a gente está falando de fundação, eu foquei um pouco mais nos pilares aqui. Beleza, agora vamos ter a certeza disso daqui? No TQS, olha só que interessante. Quando eu venho aqui em Sistema, TQS Fundações, quando eu venho aqui em Dados de Blocos, olha só que interessante que nós temos aqui. Tá vendo o meu B1, que é um bloco de uma estaca? Pessoal, quando eu tenho um momento em um bloco de uma estaca, quem vai resolver o momento é a estaca. Então, o que nós temos aqui? Esse momento ele vai gerar esforços horizontais nas estacas aqui, porque eu tenho um braço de alavanca que vai gerar uma componente horizontal. Tendo isso, eu tenho que dimensionar essa estaca para o momento. Por quê? Porque ela não quando eu tenho duas estacas, a gente forma um binário, que eu já vou mostrar daqui a pouquinho. Mas quando eu tenho uma, o momento vai para quem? O momento vai para esse bloco e vai para a estaca. Só que percebam o seguinte, ó, os momentos aqui são valores baixos. Olha só que interessante. Selecionei aqui, ó, esse aqui primeiro, tá vendo? Ó, o 0,68. 0,68 é um momento em X ou em Y? Aqui a gente está falando mais uma vez, ó, coordenadas globais. Então o que nós temos aqui? Ó, MX 0,68. Quem é o 0,68? É o momento que está aqui, ó, vamos lá. Esse aqui, né? Ó, 0,68. Esse aqui não é o meu eixo X? Esse aqui não é o meu eixo X paralelo ao teclado? Olha o 0,68 aqui, girando no entorno de X. Quem é o momento Y? Porque meu eixo Y é esse daqui, 0,92. 0,92 está girando no entorno do eixo Y. Olha quem está aqui, ó, Y e X. 0,92 em Y. E aqui, anti-horário, por isso que ele ficou negativo. O X, 0,68, esse momento é daqui para cá, ó, então por isso que ele ficou negativo também. Então aqui eu tenho a direção, quando eu falo de momento em X ou em Y, e eu tenho o sentido quando eu falo de positivo ou negativo. Olha só como ficou bem claro isso daqui. Tá vendo? Aqui, o que eu fiz para poder chegar a um momento menor na fundação para esse projeto? Eu trabalhei com coeficiente de molas do solo, eu trabalhei com vigas baldrame no nível aqui do bloco e do pilar, para poder compatibilizar os momentos que chegam na fundação com essas vigas baldrame. Então isso fez chegar a momentos menores aqui, tá? Os pilares absorveram grande parte desse momento também. Então aqui, como eu tenho um bloco de uma estaca, essa estaca, se eu não me engano, ela tem 30 centímetros de diâmetro. Então aqui, não, ele tem 40 centímetros de diâmetro. O que nós temos aqui? Ó? Nós temos um momento muito pequeno e depois eu tenho que verificar também, obviamente, isso, tá? A gente tem nos nossos cursos de cálculo estrutural como fazer o dimensionamento dessas estacas para momento, esforços horizontais, tá? Isso para todos eles, CPK, GBERIC, TQS, cálculo manual também. Então aqui é o seguinte, ó, vamos focar aqui na parte de momento, as direções do momento, né? Vamos pegar aqui um bloco com duas estacas. Olha só que interessante agora. Cadê o meu momento aqui em X? Esse daqui, ó, eixo X, correto? Está girando em torno desse eixo. Qual que é o valor? Ó, tá aqui, 0,56. Está aqui o 0,56. E essas parcelas aqui são as horizontais, tá, pessoal? É o que chega de esforços horizontais aqui no nosso bloco. Então aqui, por exemplo, o que eu teria que combinar na hora de dimensionar se eu tivesse um bloco de uma estaca? Eu tenho que pegar o momento fretor que chega e os esforços horizontais para poder fazer as verificações nas estacas. Beleza? Então aqui o que nós temos? Ó, então aqui girando no eixo X 0,56 e girando no eixo Y 0,22. São valores muito pequenos. Esse que está girando aqui no entorno do eixo Y, o que acontece aqui? Tá vendo? O momento está girando assim. Olha só que interessante isso daqui. Nesse caso, tanto faz eu virar o bloco ou não, porque os valores são muito pequenos. Se eu tivesse um momento de 3 toneladas chegando aqui, o que iria acontecer? Se o momento tivesse nessa direção aqui, ó, se ele tivesse em X, o que iria acontecer? Ó, girando no entorno do eixo X. As estacas iriam absorver diretamente esse momento. Mas tá vendo? Eu teria que dimensionar esse momento para as estacas, tá? É uma situação não favorável para as estacas. Por quê? Tá vendo? Eu não tenho um apoio aqui, um binário que vai resolver isso. Agora, se o momento de 3 toneladas fosse nessa direção aqui, tá vendo? Ó, em M, Y. O que eu teria aqui? Ó, no entorno do eixo Y. Olha só que interessante isso. Ó. Desse jeito aqui, eu tenho um acréscimo na carga normal dessa estaca e eu tenho um alívio dessa estaca aqui. E a gente considera isso no dimensionamento. Se eu tivesse o momento nessa direção
muito maior, em MX, muito maior do que em MY, o que eu iria fazer? Eu iria girar este bloco para poder montar esse binário, que eu tenho sim um acréscimo de compressão aqui numa estaca e um alívio na outra. Obviamente a gente não leva em consideração o alívio na estaca para poder dimensionar, né? A gente pega a situação mais desfavorável para dimensionamento, mas eu não teria essa situação ruim aqui, que é uma estaca alinhada, são duas estacas alinhadas em eixo, que eu não tenho o binário para poder aliviar e comprimir uma ou outra. Então o momento vai todo para as estacas e elas têm que resolver isso daqui. Então isso impacta e influencia no momento que a gente está lançando também a fundação. Muitas vezes girar a fundação já resolve um momento fletor alto ali que está me atrapalhando a dimensionar um bloco. Pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. É um assunto um pouquinho mais pesado, sim, principalmente para quem está entrando nessa área agora ou revisitando o assunto, mas acho que é importante trazer dessa forma aqui para vocês, mostrando no software, porque aqui a gente tem ferramentas para poder entender isso melhor. Um grande abraço, não se esqueçam de curtir o vídeo, comentar, o feedback de vocês é muito importante. Se inscreva no canal, ative as notificações e até mais.